Deus pela oportunidade de estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a Bíblia em si, sobre esse precioso livro e como ele chegou até nós. Eu quero convidar o Adrian para ele ficar aqui do lado do Felipe, porque os dois vão ter uma participação no final da mensagem, e para eles entenderem a participação deles no final, eles vão ter que prestar atenção na pregação inteira. Não é difícil, mas se prestar atenção dá para entender tudo. Eu gostaria da atenção dos irmãos, não se esqueçam de colocar o celular no silencioso ou desligado. Muito bem. O texto que nós lemos foi: a tua palavra é muito... o quê? Pura, dá para ler? Dá, né? Muito pura, por isso o teu servo a ama. Muito bem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A revelação vinda diretamente do céu para os servos de Deus. A Bíblia, ela é como se fosse uma carta de amor que descreve o plano da redenção que foi feito em favor da humanidade. Os irmãos entenderam isso? Eu vou repetir. Quando que o plano da redenção foi feito? Quando que o plano da redenção foi feito? Depois que Adão pecou? Antes da fundação do mundo. Quando que isso foi? Não sabemos, na eternidade. Então, imagine a Trindade se reunindo para fazer planos para construir planetas e galáxias e mundos e seres, como nós já falamos aqui outro dia. Então, eles também fizeram um plano para caso um desses milhares ou milhões ou bilhões ou trilhões de planetas com vida caísse por um acaso. E caso um desses planetas caísse em pecado, o que seria feito? Qual que é o salário do pecado? É a morte. Então, as pessoas desse planeta deveriam morrer. Então, foi feito um plano. Não, ao invés das pessoas desse planeta morrerem, Jesus falou: olha, eu tenho um plano. Eu ir nesse planeta, morrer no lugar dessas pessoas. Eu ir nesse planeta, morrer no lugar dessas pessoas, cumprir os requisitos da lei e manter a paz no universo. Um plano muito bom, muito arriscado. Qual o nome desse plano? Felipe? Esse é o plano da redenção. E este maravilhoso livro, esse precioso livro, ele é todo contando este plano para nós humanos. Acontece que esse plano, ele se passa no planeta Terra. E acontecem muitas coisas que estão registradas nesse livro. Não percam de vista. Esse livro, ele é uma carta de amor de Deus, endereçado para a humanidade. E ele conta o plano da redenção. É uma carta de amor que conta o plano, a história da redenção. Acontece que ela não foi entregue desta maneira. Fechadinha, com os livros tudo bonitinho, com uma capa, encadernado, de Deus para o homem. Foi assim que foi entregue? Não foi. Ela foi escrita em português? Não. Também não foi. Ela foi escrita para brasileiros? Não. Ela foi escrita na modernidade, com as palavras, com os termos modernos? No Brasil nem existia. Os portugueses não tinham chegado aqui ainda, mas ele existia. Hoje tinha gente aqui, inclusive, os índios. Foi entregue assim, encadernado? Não. Em português? Não. Foi escrito na linguagem que nós entendemos, de coisas que nós, com carro, com coisas assim? Com a moeda que nós entendemos? Não. Tudo completamente diferente. E foi escrita quantos anos atrás? Muitos. Definiu bem. Muitos.
É uma boa maneira de você dizer que não sabe, mas sabe que tem muito tempo. Muito bem. Eu gosto muito de abordar a linha do tempo, como os irmãos já puderam perceber. Vamos colocar aqui. Quem é aqui? Adão. E aqui é? Hoje. Que ano que nós estamos? 2025. Aqui é a morte de Cristo. Tem quantos anos mais ou menos da morte de Cristo? 2025. Mais ou menos. Arredonda para 2000. É isso que eu quero dizer. Se nós pegarmos de hoje até a morte de Cristo, quantos anos tem? Aproximadamente 2000. Se pegar da morte de Cristo até Abraão, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, dá mais ou menos 2000 anos também. E se pegar de Abraão até Adão, também dá aproximadamente 2000 anos. Então, é isso mesmo. Quê? Não, são 2000 anos aqui. Não são 3 dias. Olha só, não vamos nos perder. Adrian, presta atenção. De Adão até Abraão, mais ou menos 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais ou menos 2000. E de Cristo para cá, mais ou menos 2000 anos também. A história do planeta é curta. Só tem 4000 anos antes de Cristo e 2000 anos depois. 6000 anos. É isso mesmo. Quando Jesus fala que vai voltar em breve, é porque para ele é curto essas coisas. Para nós demora muito, porque a gente vive 60, 70, 80, 90 anos, mas para os para os patriarcas que viviam aqui, sabe quantos anos eles viviam? 900 anos. Então quer dizer que Adão viveu até a metade aqui, ó. O filho de Adão, um dos descendentes de Adão, bisneto, daquelas coisas, viram praticamente o dilúvio. E se as pessoas continuassem vivendo 900 anos, 900 dado metade aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um, mais um. Ou seja, quem viveria hoje seria descendente de quinta, sexta geração de quem conviveu com Adão. A história do mundo recente. Tá bom? Vamos lá. Vamos tirar então esses textos para poder despoluir o mapa. Então aqui é Adão, mais 2000 anos Abraão, mais 2000 anos Jesus, mais 2000 anos nós. O conhecimento nos nossos patriarcas, Adão, Sete, quem mais? Enoque, Matusalém, esse pessoal todo. Eles transmitiam o conhecimento da lei de Deus, do plano da redenção. O plano da redenção foi explicado primeiro para quem? Para Adão e Eva. Então, como que Adão e Eva transmitiam essa mensagem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os tataranetos? Eles viviam tanto que eles tinham, sei lá quantas gerações de netos. Como que eles passavam essa mensagem? Mandando eles ler a Bíblia? Não. A mensagem era passada como? Que o conhecimento passado apenas através da fala. E ficaram muito tempo fazendo isso. Até que chegou uma época, vários séculos depois, que eles percebiam, é bom, as pessoas estão espalhando muito, está crescendo muito, a gente não tem mais intimidade, não tem mais contato com as pessoas que estão indo morar em outros lugares. É preciso a gente registrar esse conhecimento para eles poderem ver o conhecimento sem estar presente fisicamente com a gente. Vamos escrever. Mas a pergunta que fica, vamos escrever com o quê? Com caneta? Não tinha caneta. Com pena e tinta? Não tinha. Pena tinha, tinta não tinha. Vamos escrever em papel? Uma folha? Não tinha folha. Folha super recente. Vamos escrever no computador? Não tinha. Felipe, ele escreveu em quê? Em que ele vai escrever? Para outra pessoa. Imagine vocês vivendo lá na idade que chama-se Idade da Pedra lá. E você, Felipe, quer escrever uma mensagem para ficar para a posteridade e para todo mundo ler. Aonde você vai escrever? Com o quê? Com pedra? Se você escrever com sangue de bicho, vai estar escrito. Depois de um tempo vai apagar. Alguns lugares, por algumas condições, choveu, molhou, acabou. Borrou tudo. Com o que vai escrever? Que não tinha chuva.
Tudo bem. Antes do dilúvio. Ele está lembrando. Viu? Está prestando atenção. Mas tinha orvalho. Mas enfim, depois do dilúvio também. As pessoas começaram a tentar desenvolver coisas para poder escrever. E aí vem um povo muito importante, que são os sumérios. As pessoas estudam isso na escola. Os sumérios, eles desenvolveram uma escrita chamada escrita cuneiforme, cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Falando em sumério, eu quero mostrar um mapa. Dá para ver o mapa? Dá, né? Dá? Muito bem. Felipe, isso aqui é o quê? Que país é esse aqui? Egito. E esse aqui? Israel. Isso, de maneira que aqui é o Oriente Médio, né? Aqui é o Oriente Médio, para lá é a Europa, para cá é a África e para cá é a Ásia, né? Então, na história, se passa aqui. Então, sumérios, quando a gente fala de sumérios, eram os povos que viviam aqui, ó. Nessa região aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tinha os sumérios, os caldeus, tinha os elamitas, tinha vários povos que viviam aí. Mas foram os sumérios que viviam nessa região, onde hoje é o Iraque. Vive em guerra lá, mas foi lá que começou. Aqui, os sumérios que viviam aqui, é onde começou a escrita, onde começaram as primeiras cidades. Uma cidade chamada Ur. Já ouviu falar dessa cidade chamada Ur? Ur dos caldeus, lembra alguma coisa? De onde que Abraão saiu? Ur dos caldeus. Então, Ur, Uruk, e tinha algumas cidades, tudo começaram aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Sumérios, caldeus tem esses povos. Então, eles desenvolveram, Felipe pai agora, eles desenvolveram uma técnica para poder escrever e deixar para a posteridade deles. Olha o que eles fizeram. Eles pegavam barro, argila, você apaga para mim, por favor? Eles pegavam argila é barro. Eles pegam barro, formam barro, enquanto ele está mole, eles vão marcando o barro, depois botam para secar no sol, aquilo vai endurecer, vai ficar para a posteridade. E aí eles escreviam leis, escreviam regras, escreviam poemas, escreviam cartas para as pessoas, a trabalheira. E aí eles começaram a fazer formatos, de maneira que cada forma tinha a pronúncia de alguma coisa que eles conheciam. Por exemplo, esse aqui é uma cabeça, então, K. Era a pronúncia K, de cabeça, de cavalo, dessas coisas assim, seria esse formato que eles faziam. Depois, um pé, que simboliza um pé, para simbolizar caminhar, aí é outro tipo de K. Aqui parece um pão, não sei de onde eles viram um pão, isso aqui, mas... Tipo os emojis da época, mais ou menos isso. Então, esse aqui simbolizava água, então poderia... O fonema de A, ag, alguma coisa assim. Não é em português, vocês falavam, não, gente, era outro tipo de língua. E aí foi evoluindo ao longo dos anos aqui, até que chegou nesse tipo de formato aqui, que eles achavam que era o mais padronizado, mais difícil, mas mais padronizado, mas eles foram escrevendo assim. Então, como é que eles faziam? Aqui está a foto de um barro, e aqui está uma cunhazinha. Eles iam pegando essa cunha, e iam fazendo marcações. Essa marcação com essa junta, vai formar um desses símbolos aqui, que é um fonema. Não é uma letra tipo ABC, é um fonema. É um tipo de... é uma pronúncia, que vai representar alguma coisa. É por isso que chama-se cuneiforme, porque eles faziam isso com uma cunha. Iam fazendo... Pegavam a cunha e ia fazendo esses formatinhos aqui de cunha. É por isso que chama-se escrita cuneiforme. Tá bom? Isso faziam no barro. Ok. Eu me perdi. Eles escreviam no barro e ficava. Às vezes tragava, se cair no chão, quebrava, se fosse mais resistente. E tem uns que eles acham até hoje preservado. Olha essa parede aí que encontraram. Uma parede grande, provavelmente de barro ou de argila, alguma coisa assim, com esse texto escrito bem grande, representando alguma guerra, alguma poesia, alguma coisa assim. Tá bem? Escrevia devagar. Cada letra dava um trabalho para fazer. Cada letra. Para ler também dava trabalho. Parece até o braille de hoje, né? Parece criança fazendo as coisas aqui, ó, para representar. E aqui uma outra pedra que acharam também, que está em algum museu, para representar isso. Muito bem, então aqui os sumérios desenvolveram esse tipo de escrita. Depois vieram os egípcios e criaram os papiros. O papiro não é um tipo de escrita, mas é o material onde eles escreviam.
papiro é o nome do quê? É o nome do papel que eles escreviam, o nome do lugar que eles escreviam. Os sumérios escreviam no barro e os egípcios desenvolveram isso. Então, vai lá. Lembra dos sumérios, Adrian, que eram aqui, onde é o Iraque? Os egípcios é onde? Aqui, nessa região aqui. Essa região tem um rio Nilo, que ele é bastante fértil e dá muitas coisas, inclusive essa planta aqui. Sabe qual é o nome dessa planta? Papiro. O papiro é porque o nome dessa planta é papiro. Então eles descobriram a maneira de pegar essa planta, trabalhar de alguma maneira, esticar e fazer o papel chamado papiro. E é por isso que eles escreviam nesse tipo de coisa. E era esticado assim, depois eles enrolavam e guardavam. Daí que vem os rolos. Aí escreviam com tinta, que vocês vão ver, eles escreviam com tinta, tá bem? Que era super caro, aliás, era caríssimo, tá bem? E aí, tá vendo uma cidade aqui chamada Alexandria, que fica no Egito? Lá tinha uma biblioteca muito famosa, era a maior biblioteca do mundo na época. Imagine hoje o maior museu do mundo, lá o Louvre, alguma coisa assim. Alexandria era o mais famoso, onde tinha milhares e milhares de rolos de coisas escritas, de reis, enfim, de muitas coisas. Tá bem? Aqui, ó, representando pegando um papiro desse para ler. Tá bem? Aqui um outro papiro com desenhos. Aqui já não é mais escrito, tem uns escritos aqui, mas tinha também, faziam alguns desenhos para representar uma guerra que eles ganharam e coisas assim. As que eles perdiam, eles não registravam muito não, né? Eles representavam mais do que eles ganhavam. E eles faziam símbolos, tá bom? Vou passar mais. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Os símbolos que eles faziam também era parecido com o pessoal lá da Suméria. Eles faziam aqui um olho para representar alguma coisa. Então, esse olho, cadê? Não está aqui não. Mas aqui tem essa cobrinha, ela tá aqui, ó. E ela tem um fonema de F. Foram descobrir depois. Esses aqui são os hieróglifos, tá? Por exemplo, aqui tem esse rabisquinho aqui, esse tracinho. É aqui, ó, som de N. E por aí vai. E os pesquisadores, arqueólogos e tal, foram descobrindo até chegar a descobrir por completo o que eles estavam querendo escrever. Tá bem? Então vamos lá. Depois dos sumérios, 3.200 anos antes de Cristo, vieram os egípcios, criaram o papiro com a sua escrita própria. Depois disso, olha quem apareceu aqui. Moisés, aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo, ele começou a escrever os livros que hoje nós temos na Bíblia. Quais são os livros que Moisés escreveu? Falta um. E Deuteronômio. São 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São 5. É por isso que ele é chamado de Pentateuco. Penta de 5, né? Pentateuco. Então Moisés escreveu. Alguns estudiosos creem que Moisés pode ter até escrito em linguagem egípcia ou em hebreu, porque ele viveu onde, Moisés? No Egito. Ele tinha muito conhecimento dos egípcios, dos sumérios. Ele estudou várias coisas, tá bem? Isso. Então ele foi o primeiro a escrever alguma coisa que nós temos hoje na Bíblia. Antes de Moisés, aqui ó, 2.000 anos aqui, e mais um pouco, mais uns 600 anos aqui, não tinha Bíblia. Nem impressa, muito menos, nem em rolo, nem em pedra, nem em barro, nem em papiro, em lugar nenhum. Era de boca a boca. Não as palavras da Bíblia, porque não existia sequer coisa para eles gravarem. O que tinha na mente deles era, sabe o quê? O plano da redenção. A vontade de Deus para a vida deles. É viver em obediência. É isso que eles sabiam. A vontade de Deus, as leis de Deus, o plano da redenção. Eles não tinham versículos para gravar. Tá bem? Vamos lá. Então Moisés escreveu isso, vamos dar um pulo aqui. Para o pergaminho. Vocês sabem o que é pergaminho? Vou mostrar para vocês uma coisa importante. Vamos voltar para o nosso mapa aqui. Aqui está o Egito, não é? Aqui está os sumérios. Aqui em Alexandria tinha uma coisa muito importante, que era a Biblioteca de Alexandria. Tinha um pessoal que morava na Turquia, numa cidade chamada Pérgamo. Lembra das igrejas que Paulo escreveu para a Ásia? Não tinha uma chamada Pérgamo? Muito bem. E os habitantes da cidade de Pérgamo estavam querendo construir uma biblioteca para superar a de Alexandria, ser maior do que eles.
O pessoal da Alexandria não gostou nada disso e cortaram relações, começou a discutir. Então não vamos mais fornecer papiro para vocês. Não vamos mais exportar papiro para vocês. Eles tiveram que se virar. Qual a ideia que eles tiveram? Pegar couro de animais, de bode, de cabra, de bezerro, de boi, esticar, secar, fininho, e escrever em cima daquilo. Isso é o papiro. O papiro são tecidos de animais, esticados, curtidos, secados, que eles usavam para escrever. E por que chama-se pergaminho? Porque foi desenvolvido na cidade de Pérgamo. E qual a diferença do pergaminho para o papiro? É isso, é a mesma coisa. Só que um é de tecido de animal, o outro é de papel, de flor, de planta, do papiro, de fibra, exatamente. Então eles escreviam aqui com tinta também, e depois enrolavam e guardavam. Gente, as pessoas, para escrever nisso, era super caro. Para fazer um papiro, era muito caro. Para conseguir uma folha desse pergaminho, vamos colocar equivalente a uma folha dessa aqui ser uns 400, uns 200 reais. Uma folha dessa aqui. A tinta era super difícil de fazer também, que eram pigmentos extraídos de minerais ou de algumas coisas assim. E cada cor, hoje você escolhe a cor, compra um kit de canetinha, tem um monte de cor lá, porque é tudo sintético. Naquela época, ter cor diferente, você teria que extrair de coisas diferentes, de plantas, de minerais diferentes. Era super difícil. Então, não era qualquer um que sabia escrever e não era qualquer um que tinha acesso aos materiais para poder escrever. É por isso que tinha a função dos chamados escribas, que para a gente é muito estranho, como tinha a profissão só para a pessoa escrever, mas porque era difícil de escrever. Tinha que saber muito bem fazer todas as letrinhas daquele jeito. E era muito caro ter essas coisas. Então, quando alguém queria escrever uma carta, às vezes ele contratava um escriba para ele ficar ditando para o escriba escrever, porque às vezes ele não sabia escrever. Ou então ele sabia, mas não tinha habilidade para fazer direito. É por isso que tinha os escribas. E muitos dos evangelhos, inclusive no Novo Testamento, foram escritos, muito provavelmente, não pela mão de Pedro ou João. Eles contratavam escribas para escrever para eles. E no final eles assinavam. Tem até umas cartas do Novo Testamento que no finalzinho ele fala assim, eu de próprio punho assino essa, eu de próprio punho finalizo não sei o quê, para dizer que às vezes a saudação final ele escreveu ele mesmo. Tá bem? Lembra que já tem isso no Novo Testamento? Muito bem. Perguntaram da tinta, está aí. Aqui isso é uma caneta, aqui a tinta, que era caríssimo de fazer, e aqui outra versão com a pena, e escrevi isso aqui. E dava muito trabalho. Tá bem? Vamos voltar então para a nossa linha do tempo. Passamos os sumérios, com a escrita cuneiforme, arrancando o barro, afundando o barro. Passamos pelo Egito, com papiro. Passamos por Moisés, que escreveu o Pentateuco. E passamos pelos pergaminhos. Agora vem uma coisa muito interessante. Quando chegou aqui nesse ano aqui 200, quais livros da Bíblia já tinham sido escritos? Todos do Velho Testamento. Já cessaram os seus profetas. Então, mais ou menos aqui, 400 anos antes de Cristo, todos os livros da Bíblia já tinham sido escritos por inspiração divina, através dos profetas. Se foi o profeta que escreveu à mão, ou se eles contrataram escribas, não faz tanta diferença. O importante é que todos os livros já tinham sido escritos. E os livros estavam todos juntos, encadernados? Não. Cada livro era um rolo, que se esticava, e depois, quando você terminava de ler, você enrolava ele de volta e guardava na estante. É por isso que quando Jesus vai se referir à Bíblia, ele não fala Bíblia, não tinha Bíblia. Ele falava a lei e os profetas. O que está escrito na lei e nos profetas? Se não seguir a lei e os profetas. João também fala isso. Aliás, de Jesus para João é a mesma coisa, porque não tinha Bíblia na época de nenhum dos dois. Então fala assim, a lei e os profetas. Tem outros que falam a lei e os profetas escritos. Por quê? Quando ele fala lei, é o Pentateuco.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é onde tem a lei de Deus, as leis, os levitas e tudo. Os profetas são os profetas. Daniel, Ezequiel, Joel, Malaquias, Obadias, Oséias, Isaías, Jeremias. E os escritos? E os escritos? Ruth, Salmos, Provérbios, Lamentações. Crônicas, acho que eles consideram como os profetas. Mas enfim, eles dividiam dessa maneira, e é assim que eles se referiam, porque tinham estantes com vários rolos. Um era o rolo de Jeremias, um era o rolo de Gênesis, e por aí vai, tá bem? Foi basicamente em hebraico que a Bíblia foi escrita. Moisés tem essa dúvida, se ele escreveu em hebraico ou em egípcio. Se ele escreveu em egípcio, foi mais fácil ficar ao longo do tempo. Irmãos, olha só. Imagine um profeta pegar e escrever num rolo desse de pergaminho. Quanto tempo ia durar? Ia estragar. É por isso que não temos até hoje, não vai achar o escrito original escrito pelo próprio punho, são cópias. Depois de passar algumas décadas, isso aqui estragava, tinha que jogar fora, tinha que vir um escriba e copiar de um para o outro. Tá bem? Vamos chegar lá. Então, aqui tem uma coisa extremamente importante. Vários estudiosos, escribas e estudiosos da lei, eles se juntaram, 70 anciões, 70 sábios, 70 pesquisadores, se juntaram e pegaram todos os escritos que eles achavam aqui, as cópias das cópias, não sei se existe um acesso ao original mais, porque o primeiro original de Moisés já tinha passado mais de 1000 anos. Vocês acham que tinha alguém original ainda? Não, era cópia de cópia, que os escribas foram copiando à mão, um por um, página, letra por letra, um por um. Quando chegou aqui, mais ou menos 250, 100 anos antes de Cristo, 70 pessoas se juntaram e falaram, gente, vamos juntar tudo e escrever tudo condensado num conjunto só, para poder ficar para a posteridade? Vamos. 70 pessoas se juntaram e fizeram isso. Por isso que esse conjunto, esse manuscrito, chama-se Septuaginta, porque foram 70, 72, mas enfim, arredonda para 70 e isso chama-se Septuaginta. Então eles pegaram esses livros e reuniram num conjunto só, um manuscrito. Sabe por que chama manuscrito? Mano de mão, escrito foi escrito à mão, só por isso. Então é um manuscrito, foi escrito na mão, e eles se juntaram e escreveram em, sabe que língua? Em grego. Por quê? Exatamente. Qual era o império dominante em 250 a.C.? Quem estava dominando o mundo? Era o Império da Grécia. Depois foi dominado por Roma. Mas na época era grego, então se juntaram e escreveram em grego a Septuaginta. Você pode comprar a Septuaginta hoje, não original, obviamente, não foi escrito assim, mas foi passado de geração em geração em geração, e hoje, se quiser, você pode comprar. Então, se você quer, tem pessoas, não, eu quero uma Bíblia mais fiel, eu quero uma Bíblia tal. Então, pega essa aqui, ó. Pega a Septuaginta. Ela também não é original, porque ela foi feita pelos 70 anciãos, em 250 a.C., com cópia de cópia de cópia. Mas, se você quer, não, eu quero uma Bíblia mais fiel, então aprende grego e vai ler a Septuaginta. Ou aprende hebraico e vai ler os manuscritos que foram, as cópias que foram usadas para escrever a Septuaginta. E aqui um fragmento dela que foi achado. Tá bem? Quando... Antes da Septuaginta, os pergaminhos eram escritos em hebraico e aramaico. Isso. É importante, muito bem. Isso ficou no ar e o Sidney revisou. E eu quero destacar de novo. Os profetas escreveram em hebraico. Moisés, que não se sabe, mas tudo bem. Mas todos os profetas escreveram em hebraico. Uma coisinha ou outra em aramaico. Quando os 70 se juntaram lá no Egito para poder fazer a Septuaginta, escreveram em grego, porque era a língua mundial. E eles queriam deixar a Bíblia para toda a humanidade. Tá bem? Por isso foi escrito em grego. Quando Jesus esteve na terra, que Bíblia que ele lia? Lia pergaminho, ou papiro.
que eu for em rolos, né? Li em rolos. Está aqui, ó. Dá para ver aqui? Não, está muito clarinho, né? Você acendeu? Aí. Aqui tem uns rolos. Vamos supor que ele está com o rolo de Jeremias aberto. Aqui tem um rolo de Joel, de Amós e por aí vai. E Jesus tinha acesso à Septuaginta e tinha acesso a cópias dos manuscritos dos profetas, que eram em hebraico, com trechos em aramaico. E era isso que ele iria. Agora você imagine aquela cena de Jesus abrindo um pergaminho, um papiro, enfim, um rolo, falando assim, numa das sinagogas que ele estava. Aqui está escrito nos profetas que um dia o Messias vai vir e vai restaurar e vai ter a paz no mundo e vai trazer a salvação. Esse dia chegou, porque sou eu. Nossa, pessoal, chega a estremecer, né? Às vezes dá vontade de viajar no tempo só para ficar assistindo Jesus falando assim, ó, o que estava escrito pelos profetas lá em hebraico, em aramaico, que foi traduzido, tal, o que foi profetizado, sou eu. Chegou e eu estou aqui. E aí eu quiser tacar pedra nele, né? Muito bem. Vamos avançar então. Voltamos aqui, na época de Jesus era a Septuaginta que eles tinham. Agora eu vou voltar aqui. Essa parte aqui, que se refere a depois de Cristo, eu vou passar para um quadro novo, porque tem muita informação aqui, para não ficar apertadinho. Eu vou passar para essa nova, a Septuaginta vire para cá, e aqui está os 2000 anos depois de Cristo. Beleza? Muito bem. Mais ou menos 380 anos depois de Cristo, veio Jerônimo e escreveu a Vulgata. Já ouviram falar desse termo, Vulgata? Ele pegou a Bíblia do hebraico, a Bíblia não, os rolos, Jeremias e tal, e traduziu para o latim. E Vulgata significa popular, comum, ou seja, para a língua que o povo falava, que era o latim. Eles não falavam mais hebraico, nem o grego já estava saindo de moda, escreveu o latim, que era da língua do Império Romano, tá bem? Então escreveu isso. Não é um texto original, ele só traduziu para o latim. E aqui está a Vulgata também, se você quiser ler, se você souber latim, você compra isso aqui e lê. E aqui está um achado bem antigo dele, 380 a.C., ou seja, quase 2000 anos atrás já. Vamos voltar então? Depois, isso aqui é extremamente importante. Quem já ouviu falar desse termo? Massoréticos. Muito bem. Nesse intervalo aqui, de 500 anos, ou seja, de 500 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo, uns estudiosos judeus, ou seja, hebreus, se juntaram e falaram, gente, o hebreu está caindo. Os judeus foram tudo dispersos. As Bíblias assim, os rolos mais famosos que tem é a Septuaginta, que está em quê? Em grego. Depois tem a Vulgata, que está em quê? Em latim. E não tem nenhum hebraico, que é os originais? Vamos juntar, vamos pegar vários manuscritos, as cópias dos manuscritos, e vamos fazer uma versão nova, só do Antigo Testamento. Por que eles fizeram só do Antigo Testamento? Fizeram judeus, eles não acreditavam em Jesus. Eles fizeram só do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento para eles não era verdade. Já existia, claro, é 500 anos depois de Cristo. Já existia. Não existia na cabeça, é isso. Muito bem. Então eles pegaram, olha o que eles pegaram, que interessante que eles pegaram. Eles escreveram, então, todo o Antigo Testamento em hebraico. Está aqui as letras em hebraico. E fizeram uma coisa extremamente importante. O hebraico não tem vogal. Então, se você quisesse escrever, Felipe, casa, você escreveria C-S, só. Ué, então como é que a pessoa ia saber se era casa ou caso? Pelo contexto. Fala. Você sabe hebraico? Ó. Então, se você quisesse escrever... eu já dei o exemplo de casa. Você tem que botar C e S. Como saber se era casa, ou caso, ou acaso? Que não tinha vogais. A é o equivalente ao E e ao U. Então, o que esses massoréticos fizeram? Eles pegaram o alfabeto, está aqui, ó. Lê o contrário, tá, gente? É daqui para cá. Aliás, não é eles que leem o contrário, é a gente que lê o contrário, tá? Porque eles começaram primeiro.
tá? Então aqui, Aleph, Bet, que são os nomes das letras. Aliás, Aleph, Bet lembra o quê? Aleph, Bet, alfabeto. Alfabeto. É o A e o B deles. Seria o equivalente ao A e B deles, né? Então, aqui estão as letras. O que os maçoréticos fizeram é, vamos fazer a Bíblia em hebraico, mas para resgatar o hebraico, para ficar mais fácil, nem a gente entende direito, vamos colocar uns símbolos para representar as vogais. Então eles criaram... Oi? O A, nos primeiros tempos, lá para Adão, significa boi. Foi o que eu mostrei lá aquela hora. Lembra? Não sei se ele viu que o desenho do boi era a primeira letra para eles, era o fonema de boi. Muito bem. Então, os maçoréticos, eles desenvolveram esse sistema aqui, ó, para dizer, isso aqui vai ser o A. Então, por exemplo, vamos pegar uma letra aqui. Aqui, ó. Essa letra aqui, ela tem o som de sh. Pode ser xícara, chá, chaleira, tem o som de sh. Mas você não sabe se é com I, com A, com O, tá bom? Então, o que eles fizeram? Se juntar esse fonema com esse tracinho aqui, com esse símbolo, vira chá. Esse aqui tem um som de L, lamed, o nome é lamed. E esse aqui que eles desenvolveram também tem um som de O. E esse aqui tem um som de M. Então aqui está escrito Shalom. Eu estava conversando com um colega meu, judeu, e ele falou que se você pegar essas letras aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, você não sabe se é Shalom, 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 mas, por exemplo, no árabe, eles escrevem igual, só que é Shalom, e tem o mesmo significado, porque são línguas irmãs. Tá bom? Então, o que os maçoretas fizeram é, para preservar a cultura hebraica, eles escreveram os maçoréticos, o texto maçorético, que são manuscritos, não são os originais, mas são muito antigos, baseados em cópia dos originais que os profetas escreveram. Tá bem? Vamos avançar então, passamos pelos maçoréticos. Tem alguma dúvida? Depois, muito tempo depois, 1455, no ano de 1455, já chegando perto da descoberta do Brasil, já, das Américas e tal, teve uma descoberta que revolucionou o mundo. Revolucionou como a inteligência, mais do que a inteligência artificial. Foi uma revolução maior do que, ou tão grande quanto a revolução industrial da máquina térmica, que foi a descoberta da máquina, da prensa de Gutenberg. Lembra da prensa de Gutenberg? Já estudou sobre isso? Não? Você vai vê-la agora. Gutenberg, ele descobriu uma máquina que você podia pegar um papiro ou um pergaminho e vir e prensar uma página inteira, ao invés de escrever letra por letra. Exatamente igual um carimbo. Só que você tinha que ter um molde, ou seja, a matriz. Então, para cada página, há uma pinça aqui, ó, uma pontinha de alicate. Aqui, cada letrinha. Para cada, vamos supor que esse aqui eu fosse montar uma matriz. Para escrever uma página. Por exemplo, Joel, capítulo 2. Assim, uma página. Aí então, pegar a letra, pum. Qual letra? Próxima letra, tum, cola. Próxima letra, tum. E fica, sei lá, quantos dias para montar uma página. Aquela página está pronta para você colocar aqui nessa prensa. Aqui embaixo você bota o papel, a matriz está em cima, você vem prensa. Tchum. Aí aquela matriz com tinta vai prensar a tinta no papiro, ou no pergaminho, ou em qualquer coisa, para fazer uma página. Sim, sim. Isso, qual livro foi o primeiro livro para ser escolhido para ser escrito com a prensa de Gutenberg? A Bíblia. Ai, que maravilha. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Aliás, o nome disso aqui, qual é o nome? Prensa. É por isso que chama-se imprensa. Imprensa de jornal, essas coisas, chama-se imprensa. Com esse nome, tá bom? E muito trabalho dá para fazer, tá bom? Cada chapa dessa aqui é uma página apenas. Para fazer um livro demora meses. Um livro, tá? Hoje a gente abre o computador, seleciona um arquivo, um livro em PDF com 1000 páginas, Ctrl+C, Ctrl+V, em meio segundo a gente copia um livro inteiro.
Bom? Vamos lá. Vamos passar então da prensa de Gutenberg. Ah, isso aqui é muito importante. 1516 foi desenvolvido por um estudioso chamado Erasmo de Roterdã. Ele era da Holanda. E ele então pegou outros tipos de manuscritos e escreveu então outro conjunto da Bíblia, do Antigo Testamento também. Tá bom? Repara que isso aqui está destacado em amarelo, isso aqui também, e isso aqui também. Por quê? Esses aqui vão ser os manuscritos que vão ser usados como base para escrever as Bíblias modernas que nós temos hoje, que você tem na sua bolsa. A Septuaginta, escrito em grego, os Massoréticos, escrito em hebraico, e também o texto recebido, escrito de uma maneira um pouco mais moderno, né? E esse texto recebido, ele foi usado como base para o rei James, rei Tiago, né? O rei não escreveu, né? Ele solicitou várias pessoas para fazerem. A Bíblia em 1611. Alguém já viu a Bíblia King James, que ficou famosa ultimamente? Então, porque chegou no Brasil recentemente, mas ela existe desde 1611, na Inglaterra, foi escrito em inglês, a pedido do rei James, ou rei Tiago. E ela também serviu de base para, em 1681, quem? Esse vocês conhecem. Famoso. Padre João Ferreira de Almeida. Ele começou a... Sabe quantos anos João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia para o português? Porque não existia Bíblia em português. O que era o Brasil em 1600? Não era nada. Não existia Bíblia em português. Com quantos anos João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia em português? Chuta. Não, quantos anos ele tinha? Qual a idade dele? 16 anos. João Ferreira de Almeida, quando tinha 16 anos, ele era português, de Portugal, e começou a traduzir para o português. Era adolescente. Era um pouquinho mais da minha idade só. Ele morreu... Só uma curiosidade, eu já estudei com muitas pessoas Que conheceram João Ferreira de Almeida, não, né? que discutem, quando a gente fala que a Bíblia foi escrita por um padre, não, ele não foi padre, tenta provar que ele não era padre. Mas porque quando ele começou a escrever, ele não era padre, realmente. Tudo bem, mas... também não é... É relevante, mas nem tanto. Até porque a Vulgata foi escrita por Jerônimo, a Septuaginta foi escrita por judeus, que nem... Tá? E muitos dos escribas que copiaram, nem religiosos eram somente profissionais que copiavam as coisas. O que eu quero dizer que não é isso, não é quem copiou que torna a Bíblia sagrada. Entenderam? Muito bem. Então, João Ferreira de Almeida, ele começou com 16 anos, morreu com 50, 70 anos e não conseguiu terminar. Faltou um livro. Depois veio alguém, continuou e publicou em 1681 o Antigo Testamento completo em português. E nós só temos por conta disso. E depois, em 1748, ele não, já tinha morrido. Terminaram de escrever o Novo Testamento. E aí nós temos em português a Bíblia completa. E quero dar um salto agora, esse aqui 1600 e pouco, vamos agora para 1800 até agora recente, anos 2000, tá bem? Vieram, ao longo dos séculos aqui, a arqueologia foi melhorando, os processos de escavar foram melhorando, as pessoas foram descobrir como que eram as línguas, como eram os hieróglifos e tal, e foi desenvolvendo muitas coisas. Eles acharam muitos mais manuscritos, inclusive os do Mar Morto, que o Carlos comentou, que eu vou falar mais um pouco. Com base nisso, outros estudiosos se juntaram e fizeram um novo apanhado do Novo Testamento, que chama-se texto crítico,
Não é crítico porque estavam criticando, mas é igual crítica de filme, né? Tem uns críticos. Então, esse texto recebido aqui, resumindo, ele é uma fonte para praticamente todas as Bíblias que nós temos. É uma fonte de manuscrito. Aliás, ele não era manuscrito mais, né? Porque foi feito depois da prensa. Mas, enfim, ele foi feito através de manuscritos antigos e ele é uma das principais fontes da Bíblia quando as pessoas vão traduzir uma Bíblia nova dos originais, das cópias dos originais, em hebraico, para uma língua qualquer. Espanhol, português, inglês, japonês, chinês. Tá bom? Do recebido. Ele pegou o texto recebido. Eu tinha ouvido falar que ele tinha pego. Primeiro a Bíblia foi para alemão, para depois para inglês, para depois para português. Mas a fonte de todos era o texto recebido. O texto recebido ele era em hebraico. Tá bom? Que as pessoas juntaram como fonte, perdão, em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, esse texto recebido é a junção de vários manuscritos do Novo Testamento que foram escritos aqui, juntaram e fizeram o texto recebido. Os maçoréticos era a junção de vários textos juntos em hebraico, porque era do Antigo Testamento. E a Septuaginta do Antigo Testamento também, só que em grego. Quando veio João Ferreira de Almeida, ou as pessoas encomendadas pelo rei James, eles pegaram o texto recebido, que era em grego, de manuscritos, cópias de cópias de cópia dos originais que foram feitos aqui por João, por Mateus e por aí vai. Tá bom? Em português. Exatamente. João Ferreira de Almeida, o primeiro em português. Mas o rei James já tinha encomendado uma em inglês. Tá bem? E todos eles, ou por exemplo, vamos supor que hoje um grupo de pessoas quer fazer uma Bíblia nova, uma nova Almeida atualizada 2.0. Eles vão lá no texto recebido, em grego, para pegar o Novo Testamento, e vão nos maçoréticos para pegar o Antigo Testamento. Ah, não, eu quero ser mais profundo. Ah, meu filho, então vai nos museus, catar os cavacos lá dos rolos antigos, um foi achado aqui, outro foi achado aqui, outro foi achado aqui. Ah, não, eu quero pegar o original, escrito pela mão do Moisés. Ai, não tem. Estragou, tive que copiar. O caderno que você guarda em casa, depois estraga tudo. Em 2 décadas. É bom ressaltar, lembrar que ele escreveu a primeira Bíblia em português, mas não completa, né? Não, isso eu já falei. Ele morreu antes de terminar. Muito bem. Isso. Aí, entra uma coisa extremamente importante. Porque você pode imaginar, Felipe e Adrian, e todos. Poxa, foi feita cópia de cópia de cópia de cópia. Quando você copia uma coisa, você vai... Olha só, imagina isso aqui, ó. Aqui, ó. Aí você pega um negócio desse aqui. É claro que você não vai fazer uma cópia com base num manuscrito que você achou, um rolo que você achou, e que está deteriorado. Você vai pegar vários. Mas você tem que comparar um com o outro. É por isso que as bibliotecas têm uma variaçãozinha entre uma palavra e outra. Tá bom? Aí você imagina, poxa, foi feita cópia de cópia, então perdeu tudo? Como a gente vai saber o original? Eu quero ler o original, eu quero saber o que foi falado por Deus. 2 coisas. Primeiro que, se você pegar o original, você não vai entender, que a gente não sabe hebraico, muito menos o hebraico arcaico, que é o hebraico antigo. Segundo, se você souber ler, você não vai entender o contexto das coisas que eles usavam, que eles viviam em outra sociedade. E o terceiro é o que nós vamos ver aqui. Fala, Felipe. Os maçoretos, por exemplo, eles existiam uma fiscalização tão acirrada que eles contavam até as letras. Era um negócio assim tão absurdo. Cada letra tem um número e tal. Não, eles contavam as letras e comparavam. Por exemplo, se eu escrevia, eu passava para você, você fiscalizava e passava para ela, e ela fiscalizava e passava. Isso. E além de tudo, existia um ainda que ainda passava, fazia uma fiscalização. O editor-chefe. Exatamente. Editor-chefe. Olha só, a Bíblia, quando você vai escrever um livro hoje, o Felipe deu um exemplo que eu vou falar agora. Imagine que um autor, sozinho, vai pegar o computador e vai escrever um livro. Ele passa 3 meses e escreve. Vai ter erro? Vai. Depois ele passa por um editor.
passa para o outro. E depois passa para o editor geral da revista, do jornal da cor. E quando vai publicar, depois eles veem ainda um erro de português aqui e outro lá. A Bíblia não teve um escritor, teve vários escritores separados por milênios, não teve um revisor geral, e mesmo assim é a palavra de Deus preservada até hoje. Hã? Revisor geral de traduções, não do original. Ah, tá. Ah, você falando que o revisor geral é o Espírito Santo. Tudo bem, mas não teve uma editora que publicou o primeiro, bonitinho, revisado. Isso não teve, tá bom? Olha só, em 1947, ou seja, recente, quem aqui estava vivo nesse ano aqui? Estava? Nasceu em que ano? Aí. No ano que a irmã nasceu, foi descoberto os famosíssimos rolos do Mar Morto. Para a gente entender o que é Mar Morto, vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Aqui está, vocês já sabem, vamos dar um zoom nessa parte aqui, que é Israel. Aqui está Israel. Aqui tem um mar chamado Mar Morto. Vamos dar um zoom nessa parte aqui e vamos ter aqui esse mar chamado Mar Morto. Aqui, essa região aqui toda, é uma região muito seca, cheia de cavernas. É uma condição excelente para preservar coisas, ambiente seco. Né? Então, algumas pessoas, lá no ano 200 anos de Cristo, pegaram rolos, estavam fugindo, estava tendo perseguição para os judeus. E depois para os cristãos também. Eles pegaram vários rolos, colocaram dentro de jarros de barro, que é um lugar muito bom para guardar coisas também, que ele fica arejado, e colocaram dentro de uma caverna bem seca, na região extremamente seca de deserto. Esses rolos ficaram lá por milênios, desde 200 anos antes de Cristo, alguns 70 anos depois de Cristo, o pessoal estava fugindo, foram fugindo em etapas, e foram descobertos em 1947, estavam lá, alguns deles bem preservados, e outros quase todos deteriorados. Aqui está a região que é desértica, né? Aqui são fotos reais, atuais, e aqui uma foto de cavernas, esses buracos que são cavernas, e aqui a foto real desses jarros onde foram colocados os rolos, para as pessoas fugirem e deixar registrado lá para a posteridade. E alguns desses rolos estavam bem preservados, e outros foram descobertos assim, ó, está aqui ele muito bem preservado, mas essa parte aqui que foi dado zoom, o que está escrito aqui não dá para saber. Tem que comparar um com o outro, porque não tinha um só rolo de cada, tinha vários. Esse aqui só uns pedacinhos, esse aqui tem um pedaço já com uns buracos aqui, esse aqui também, então eles foram juntando coisas para poder. Mas sabe o que foi uma coisa incrível? Essa foto que eu quero que fique na mente de vocês. Imagine o trabalho que deu para essas pessoas revisar tudo e comparar. Isso que o Felipe falou, deles olhando com cuidado, é essa imagem aqui. Essa é a maneira que você tem que ler a Bíblia. Procurando, sim, ó, cada palavra, não palavra, mas cada versículo, cada coisa foi divinamente inspirada e milagrosamente preservada ao longo dos milênios. Então, é para você mastigar, é para você penetrar aquilo na sua mente, porque aquilo é a palavra de Deus. Olha o cuidado que eles tinham, cada fragmentozinho não podia perder. Tá bem? Agora, uma coisa. Então, esse slide aqui é muito importante porque, quando eles, olha só, imagina esse slide aqui. Quando eu falei para vocês, fez a Septuaginta 250 a.C., ou seja, mais de 2.000 anos atrás. Aí depois os maçoréticos, os maçoretas, né, maçoretas, enfim, fizeram um apanhado do hebraico. Depois, o texto recebido fez um apanhado do grego. E depois acharam o crítico. Aí, quando eles acharam esses rolos do Mar Morto aqui, sabe uma coisa incrível? Os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, combinam quase que perfeitamente com todos aqueles achados, com vários manuscritos, com vários rolos de 2.000 anos atrás. Então, se você tem uma dúvida se a Bíblia foi adulterada, se foi errada, não se preocupe.
Isso aqui está mostrando com isso. Vocês têm alguma dúvida que, se fosse qualquer outro livro, não teria ficado? A não ser que tem livro antigo, por exemplo, A Arte da Guerra, ele é antiguíssimo, mais de milhares de anos também. Mas ele é pequenininho, foi escrito por uma pessoa e foi preservado. Mas a Bíblia é escrita por autores com milênios de distância entre um e outro, com línguas diferentes, com culturas diferentes, perseguido e matando pessoas porque escondiam, e tinha os valdenses que colocavam a Bíblia dentro do bolo para os soldados não achar, e matando, queimando, e mesmo assim perseverou. Isso, mesma história. E aí, o texto que nós lemos no começo é o quê? Salmo 119, 40, que diz o quê? A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A relva murcha e a flor cai. O papiro também, o papiro estraga, o pergaminho estraga. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isso aqui eu não vou ler, não. Muito bem. Agora eu quero passar para os irmãos algo que vai ser muito, espero que seja útil, sobre as Bíblias que nós temos. Os irmãos, nós não conhecemos Massoretas, o texto recebido, a Septuaginta, a Vulgata, os manuscritos do Mar Morto, nós não conhecemos. O que nós temos é João Ferreira de Almeida, King James. Vamos lá. João Ferreira de Almeida. Ele fez em português de Portugal. Depois foi traduzido para o português do Brasil. Almeida Corrigida, é a primeira, foi no século XIX, 1800 e pouco. Depois fizeram uma correção, para atualizar os termos. Não, ninguém fala mais vós me ser, fala você, fala senhor, fala tu, tá bom? Aí veio a Almeida Revista e Corrigida, a RC, 1898. É atual para a época do João Ferreira de Almeida, mas bem antiga para nossas épocas. Mas ela é extremamente famosa até hoje, e especialmente em denominações tradicionais, como a nossa. Se pegar a Bíblia de vocês, não peguem agora, a maioria é Almeida Revista Corrigida. É a mais coisa. Quando a gente vai falar versinhos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo recita do mesmo jeito, o meio evangélico recita do mesmo jeito, porque é Almeida Revista Corrigida. É a mais famosa, é a que a minha mãe usava, a minha avó usava, tá bem? Por isso que ela, quando vai recitar todo mundo em cor, praticamente recita essa aqui. Porque se for pegar outro, vai estar escrito com palavras diferentes, que querem dizer a mesma coisa. O conteúdo não muda. Depois veio a Almeida Corrigida e Fiel, 1994. Ela também é bastante tradicional, vamos dizer assim. As três aqui, elas buscaram o texto recebido para o Novo Testamento, ou seja, do grego. E usaram os massoréticos para o Antigo Testamento, que é em hebraico. Todos elas usaram os massoréticos, como eu falei. Alguém quer fazer a Bíblia nova? Por Antigo Testamento, busca os massoréticos. E para o Novo Testamento, as mais tradicionais usam o texto recebido. E as mais modernas usam o texto crítico, porque a academia, os estudiosos, as faculdades, preferem o texto crítico, porque ele é mais baseado em uma quantidade maior de manuscritos. Tudo bem. Então, nós temos também a Almeida Revista e Atualizada, já viram essa? ARA, de 59. Nova Almeida Atualizada, NAA. As outras não são, não? De 2017. E Almeida Século XXI, do século XXI, que foi feita recentemente. Então, se você quer uma Bíblia arcaica, aqueles termos que você não entende, o que é duro recalcitrar contra os aguilhões. É assim que eu gosto. Eu não sei o que é recalcitrar, também não sei o que é aguilhão, mas eu gosto de ler desse jeito. Então, pega essa aqui, ó. Pega Almeida Revista e Corrigida. Agora você, não, eu quero uma que traduz. Eu não sei o que é côvado. E Moisés fez 100 côvados, 50 côvados. O que é côvado?
Mas eu gosto assim, eu acostumei, a criança assim, eu fui, então pega essas. Eu gosto desse termo aqui, essa sigla, ARC, que parece arcaico, né? Então você quando é uma coisa arcaica, pega ela. Avatar côvado, recalcitrar, aguilhões, entregar-se-vos-á, dizer-vos-eis, e aquela coisa que você não entende quase nada, mas eu gosto, então pega ela. É a que você gosta. É a maioria, minha mãe me ensinou nela, tudo bem. Agora, você quer uma coisa que, em vez de vai falar côvado, vai falar metros, aí você pega outros tipos de Bíblia, tá bom? Ótimo. Ótimo. Não tem boa e ruim. É que você gosta, o seu importante é ler todo dia. Mas olha só, se você gosta, ou se você só tem a RC, e lá está escrito um monte de termo que você não está entendendo nada, você tem duas opções. Três opções. Ou você lê sem entender nada, sem entender boa parte. Ou você lê com dicionário do lado, ou você vai mudar de versão. Fala, Adri. Nova atualizada. Vamos lá, vamos chegar nisso aqui. É a ajuda que vocês vão dar, que eu vou chamar vocês já. Então vamos lá. E a da King James? A King James ficou famosa e tem muitos obreiros que estão usando. A King James original foi escrita em 1611, mas no Brasil chegou em 2013. É por isso que ficou famosa recentemente. Geralmente é obreiro que quer, nossa, que legal, chegou uma Bíblia nova em português, e eu quero saber para comparar, porque é interessante, eu também gosto disso. Então é a Bíblia King James, BKJ, Bíblia King James, 2013. E tem outra também, essa aqui eu botei errado essa data, eu vou conferir depois. É a King James atualizada, que ela é bem mais moderna, usa termos mais recentes, tá bem? Elas também usaram o texto recebido e os massoréticos. Todos usam o massorético praticamente para o Antigo Testamento, e o Novo usa o texto recebido ou o texto crítico. A quem usa a Vulgata, que foi a Bíblia que Jerônimo fez? Os católicos usam, a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Peregrino, que são Bíblias católicas. Dos apócrifos ou deuterocanônicos, isso aí faz parte de um estudo que chama-se cânon. O cânon, quem decidiu, que é um estudo profundo, que não vamos abordar hoje, tá bom? Porque é interessante, mas é bem difícil também. Vamos lá. Que eu estava falando? Sobre a variedade. Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando você vai traduzir um texto, eu vou falar uma coisa que pode assustar vocês. Mas é impossível você transmitir exatamente o que o autor original quis dizer. Quando você vai traduzir de uma língua para outra. Não tem como. Tem um ditado entre os estudiosos dessa coisa que é em italiano, que diz traduttore traitore. Tradutor é um traidor. Porque quando ele vai traduzir, certas palavras, não existe tradução. Então você tem que saber o que o original entre aspas, quis dizer para você traduzir para a nova língua. Como existe uma palavra muito famosa em português que não existe tradução. Sabe qual é? Saudade. Saudade não existe tradução. Então, se o Felipe fosse um profeta e escrevesse em português, estou com saudade do lar. 1000 anos depois, alguém ia achar um manuscrito, uma cópia desse saudade, e ia traduzir para o japonês. Saudade não existe. Ele ia colocar, estou no meu coração, estou sentindo tristeza no meu coração pela lembrança de alguma coisa que eu... É isso que ele ia escrever. Ou ia escrever transliterado saudade. É por isso que às vezes tem na nossa Bíblia, lembra a palavra que eu falei outro dia no último sermão aqui, que é... Jesus estava entrando com um jumentinho e falavam para ele. Hosana. Hosana não existe, essa palavra em português, é uma transliteração. Hosana quer dizer, salve-nos, por favor. Depois acabou virando uma saudação, como salve o rei. E aí alguns traduziram como Hosana. Algumas Bíblias traduziram como salve-nos, por favor. Outras traduziram como bendito, porque nem existe essa palavra.
Então, não tem como traduzir de maneira literal 100%. Vou dar um exemplo, em inglês, por exemplo. Vamos supor, a palavra break. A palavra break quer dizer quebrar, ou frear, ou pausa. Tá bom? Leg, L-E-G, leg, é o quê? Perna. Perna. Break a leg, é o quê? Não é quebrar a perna. Mas não é. Break a leg não é quebrar a perna. Break a leg quer dizer fazer algo com êxito, alcançar, fazer algo bem. É como se você quebra um galho para mim. Então, aí se você for para o hebraico, lá arcaico, e está escrito alguma coisa assim, como se você quebrou a perna. Não é quebrar a perna, gente. É faça um favor para mim. Algo assim. Aí, Carlos, você gosta uma tradução literal, letra por letra. Não, eu quero palavra por palavra. Beleza, você não vai entender nada. Então, não tem como pegar letra por letra. Porque até a própria construção da língua é diferente. Por exemplo, no inglês, você não fala um carro amarelo, você fala como? Amarelo carro. Tem um amarelo carro, não é assim no inglês? Você não fala car yellow, você fala yellow car. Então, no português, eu estou vendo um amarelo carro lá fora. Ou então você escrevia, fosse para outra língua, você falaria assim, lá vendo estou fora amarelo carro. Porque a estrutura da língua, das línguas são totalmente diferentes. Primeiro vem um verbo, depois o adjetivo, o outro inverte, não sei o quê. Então tem que mudar. E o quanto o tradutor vai mudar? Mas ainda assim, existem mais literais, ou seja, ele pega letra por letra e traduz, palavra por palavra. Lembra-se quando você pegava o Google Tradutor? Hoje está melhorzinho, mas uns anos atrás, você botava um texto em inglês e mandava o Google Tradutor traduzir, ficava uma bagunça, e traduzia letra por letra, quer dizer, palavra por palavra, mas você não conseguia entender direito o sentido. Às vezes perdia. Então, existem traduções que são mais literais, mas não 100%. Eles traduzem palavra por palavra, mudando a ordem de vez em quando ele julgar que é necessário, o mínimo necessário para você entender, no português, por exemplo. No outro extremo, existe a tradução dinâmica, que a pessoa pega, ninguém esconde a candeia embaixo do alqueire. Aí tem outro que fala, não, ninguém acende uma lanterna e bota debaixo da cama. Entendeu? É a tradução mais dinâmica, mais moderna. É a tradução por português. E no contexto. Então você tem extremos, as mais literais e as mais dinâmicas. E você tem coisas no meio termo. Qual é a melhor? Sabe qual que é a melhor? Aquela que você lê. Se você lê a que você tem, essa é a melhor. Se você não está lendo, procure uma boa. Olha só. LTT. Carlos, você vai gostar dessa. Outro dia eu vi uma na livraria, eu quis comprar. Eu só não comprei porque eu tenho um monte de Bíblia em casa e tem que terminar essas primeiro. LTT chama-se Literal do Texto Tradicional. Ela traduz palavra por palavra. Aqui tem o grego, cosmo em grego, aí traduz mundo. Que ainda assim é difícil, porque cosmo pode ser vários tipos de mundo. Pode ser mundo físico, pode ser mundo espiritual, enfim. Mas tem a palavra, a tradução, palavra, tradução, palavra, tradução. Aí quando você vai ler, vai estar escrito assim, e falou, Deus falou Moisés. Deus falou para Moisés. E por aí vai. Mas você, como você já sabe o que está escrito, você já vai entender. E eu quero comprar essa Bíblia, que é muito interessante. Então, você quer a mais literal possível em português? Pega essa aqui. Leitura do texto tradicional. Agora, não, eu quero saber o que os originais falavam. Escrito pelo dedo de Abraão. Não vai ter. Não, mas eu quero pegar o mais original possível. Aprende grego e vai lá no texto recebido, ou no texto crítico.
E para o Antigo Testamento você aprende hebraico e vai lá nos maçoretas. Ou aprende latim e vai lá para a Vulgata. Mas tudo bem. Vamos avançar. Seguindo na escala de mais literal, se você gosta de um negócio bem arcaico, bem difícil de ler, você pega e sabe qual? Almeida Corrigida e Fiel ou a Almeida Revista e Corrigida. Que elas são brutas, vamos dizer assim. Sabe esse negócio de raiz Nutella que o pessoal fica falando hoje em dia? Você é raiz? Carlos, você é raiz ou você é Nutella? O Carlos é raiz. Aí o Carlos vai pegar essa aqui, ó. E eu quero essa aqui também. Aí você, não, eu quero algo que é literal, mas nem tanto, eu quero entender um pouquinho melhor. Aí você vem para essas aqui, ó. Elas usam termos menos arcaicos, menos velhos, mas sem florear, sem adaptar demais para a realidade moderna. Não, Nutella está para cá. Você quer o meio termo, você quer algo extremamente... É porque a gente tem a impressão, gente, que o que está escrito com palavras difíceis é santo e sagrado. E o que está escrito com palavras fáceis não é. Mas não é assim, gente. Olha só, eu vou falar uma coisa que pode assustar, mas presta atenção. As palavras que estão na Bíblia, elas são sagradas? Não. Não, gente. Ué, e por acaso Deus escreveu árvore? Moisés escreveu árvore? João escreveu mundo? Não. Então, se a palavra que está lá é sagrada, então a Bíblia em português não é sagrada. Ué, foi escrita em grego, foi escrita em aramaico, foi escrita em hebraico. Aquelas palavras, a palavra, não é sagrada. O que é sagrado é o que está escrito. O que é sagrado é o plano da redenção. Deus. O que ela quer dizer. Aliás, quem é a palavra? Eu sou a palavra. O caminho, a verdade e a vida. O verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Então, não fique achando que se você pegar uma Bíblia arcaica, você vai se consagrar mais. Você vai se consagrar por outros motivos. Se você ler todos os dias, e se você ficar em comunhão, pedindo a instrução do Espírito Santo para ler, e praticar a verdadeira religião, que é amar as pessoas. Tá bom? Agora, se tiver escrito côvado ou metro... Está escrito que João Batista comeu mel e gafanhoto. Mel silvestre e gafanhoto. Então, quando a gente pega esse tipo de coisa, a gente chega a vários problemas. Ele comeu gafanhoto? E se comeu? Mas tem lugar que fala que é uma vagem? Não tem lugar. Tem estudos, tem comentários bíblicos que falam que gafanhoto era o nome de uma planta que é uma vagem. Já tem outros manuscritos que no rodapé está dizendo, que outros estudiosos que falam que é gafanhoto mesmo. Aí eu te pergunto. Isso é uma coisa extremamente importante. Graças a Deus que nós temos o Espírito de Profecia. Algumas coisas que não consegue entender, lá fala. O Espírito de Profecia passa por cima da Bíblia? Nunca. Mas eu quero dizer para vocês, olha só. Pedro negou a Jesus. Alguns evangelistas falam que foi uma mulher que viu ele falando. Outro evangelista fala que foi um homem. O outro fala que foi duas mulheres. Aí tem outro problema aí de gafanhoto, se é gafanhoto ou se era vagem. Eu pergunto para a irmã, se o que ele comia era vagem ou se era outra coisa, isso muda o plano da redenção? Não é isso que eu quero falar para os irmãos. Entendam a Bíblia é uma coisa só. Não se prendam a um verso isolado. Verso isolado vai te colocar em perigo. O verso isolado, cuidado. A Bíblia não pode falar uma coisa num lugar e outra em outra. Em Deuteronômio está escrito, a mulher não usará veste de homem, nem veste de mulher.
Mas tinha veste de homem e veste de mulher. Ué, tinha, era diferente. Tá. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o seguinte. A Bíblia deve ser lida como um todo. Cuidado com textos isolados. Tá bom? E quando você lê uma coisa que... nossa, é estranho, Deus mandou fazer isso. Mandou matar, não sei o que e tal. Gente, a Bíblia é uma carta de amor que conta a história da redenção, o plano da redenção, que se passa em qual planeta? Terra. Aconteceu só coisa boa no planeta Terra? Tem só coisa boa registrada na Bíblia? Ixi. Então, cada palavra que está lá não é sagrada. Então, se mudar de côvado para metro, não vai deixar de ser sagrado o conteúdo da Bíblia. Se mudar de alqueire ou para o equivalente, também não vai mudar. O que se deve ter cuidado é para pegar Bíblias que nem tradução é. É uma... Como é que é o nome? É uma interpretação, mas tem um nome para isso. Enfim, depois eu lembro. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Então aqui, se você é mais raiz, gosta das arcaicas. Aqui, se você ainda é tradicional, mas quer entender um pouquinho melhor. E se você é um jovem que está tentando se esforçar para ler a Bíblia, ou está conversando com um amigo que não lê a Bíblia no seu serviço, na sua escola, e você vai recomendar qual? Recomenda essas aqui, ó. Ou essa, ou essa, ou essa. São boas Bíblias ainda. São modernas. Sim. Porque senão se confunde. Por exemplo, se a gente for procurar, dá um exemplo. Se a gente for procurar Mateus, vamos lá no Gadareno, quando Jesus expulsou o demônio. Mateus fala que foi um. Lucas. Sim, foi o mesmo exemplo que eu dei da negação de Pedro. Eram dois. Tudo bem. E o outro fala que eram dois pessoas que foram expulsos do demônio. Mateus fala que era um só. Então, quer dizer, era um ou era dois? São relatos de testemunhas diferentes. Que pode ter várias pessoas veem alguma coisa. Se várias pessoas veem alguma coisa acontecendo lá fora e vê a investigação policial, foi entrevistar, fazer uma, como é que é o nome? Não. Enfim, foi entrevistar cada pessoa vai narrar o mesmo evento, mas vai ter um ponto ou outro assim levemente diferente. E isso até ajuda a confirmar que a Bíblia não foi forçada para passar pano, para falar coisas assim, que é a realidade. Tá bom? Vamos continuar. Agora eu quero a ajuda dos meninos. Felipe e Adrian. A não ser que você não, já cansou? Adrian. Vamos lá. Adrian e Felipe. Primeiro, Felipe, traz uma Bíblia para mim. Pode trazer. Mostra para o pessoal ver. O que está escrito aí? Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Muito bem. Toda Bíblia que você pegar, pode ficar aqui, fica aqui. Toda Bíblia que você pegar, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia pentecostal, Bíblia com harpa cristã, Bíblia, mais o quê? Bíblia do obreiro, Bíblia Genebra, Bíblia Thompson. Hã? Da mulher já falei, foi a primeira. Não importa, todas elas vão usar essas traduções aqui, ó. Elas são somente editoras que pegaram uma dessas traduções e acrescentaram coisas, colocaram estudo, aqueles quadros, colocaram mapas, colocaram esse tipo de coisa, tá bom? A sua tarefa, você vai fazer uma coisa que os adultos não sabem. Sua tarefa vai ser descobrir qual é a versão dessa Bíblia aqui, para saber se é a versão que você gosta, é arcaica, com alqueire, agrilhões, não sei o quê, ou se fala coisas mais atuais. Como é que você descobre, você sabe? Ó. O que está escrito aí? O que está escrito? Almeida, Revista e Corrigida. Isso. O que é Almeida, Revista e Corrigida? ARC. É essa aqui, ó. Então, se você é uma pessoa que não gosta, tem dificuldade para ler a Bíblia, você começa a ler e para rapidinho que você não está entendendo nada,
não recomendo essa, não vai por essa. Não recomendo isso para um amigo seu da escola, ARC, tá bom? Muito bem. Agora, vamos para Adrian. Adrian, mostra para o pessoal a Bíblia. Bíblia Sagrada. Que Bíblia é essa? Fala sobre essa Bíblia. Quando chegou essa Bíblia? Há pouco tempo. Por quê? Não sabe? Ela não é comemoração dos 100 anos da Reforma? Ah, Então, o que está escrito aqui, ó? movimento. Movimento do sétimo dia, sétimo dia, movimento de reforma. E aqui? 100 anos de reforma. 100 anos de reforma. Aí, coitada, a irmãzinha... Isso. Vamos supor que uma pessoa pega assim... Ah, não, essa aqui é a Bíblia da Reforma, então ela é 100% correta e ela é original. Não, gente, ela não é da Reforma. Da Igreja Adventista, sétimo dia, movimento de reforma. Que tradução que ela usou? Aí, Adri, o que está escrito aqui? NA. Ela é NAA. Ela é Nova Almeida atualizada. Ela está aqui, ó. Felipe falou que ela é muito boa, né? Então, usaram ela, porque ela não é arcaica e também não é ultramoderna. Ela é um meio termo, ela é muito boa, como diz o Felipe. Muito bem, então essa é uma Bíblia boa. Essa tradução, NAA, é uma Bíblia boa para você ler se você tem dificuldade de ler a Bíblia, ou por indicar para um amigo. Quer levar? Pode levar. Traz a... Ela é boa para ler, até para eles, mas já é uma Bíblia que eu não indicaria para você ler para alguém fora da igreja, estranho. Essa Bíblia, você fala? Não, eu estou falando da tradução. Não, eu digo a capa em si. Então, eu estou falando da tradução. Não, essa Bíblia da Reforma, Eu sei, claro. Não, mas o que eu estou falando para recomendar é a tradução, é a NAA. eu sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque Eu sei. eu pego uma Bíblia da igreja adventista, eu leio para alguém, não, essa Bíblia é adventista. Isso aí Olha só, eu vou pegar de novo essa Bíblia aqui que o Adrian trouxe e levou de volta, que ele está com ciúme da Bíblia. Ele não quis deixar aqui. Mas eu tenho outra aqui, tudo bem. Não, Adrian, pode ficar, não tem problema não. Essa aqui, pera aí só um minutinho. Essa aqui, se vocês pegarem o prefácio dela, quem tem ela aí? Abre aí. Na página... Na página... Apresentação na página 6. Vocês não vão, vai ser difícil achar. Deixa para lá, deixa eu falar aqui que vai ser mais fácil. Acharam? Não, é essa a Bíblia da Reforma, essa nova, dos 100 anos. Tem aqui um capítulo, um trecho escrito assim, a base textual. Aqui ele diz, ó, na Nova Almeida atualizada, usou a Bíblia hebraica Stuttgartensia, que por sua vez é baseada no Códice Leningrado, que por sua vez é baseado no texto massorético. Então ele fala aqui qual base que ele usou. Ele não fala que é baseado no texto massorético, mas eu pesquisei e vi que é. Então, essa Bíblia fala. Algumas vão falar isso também. Tá bem? Muito bem. Próxima. Que Bíblia é essa? Levanta para o pessoal ver. Bíblia de Estudo Cronológico, Aplicação Pessoal. Essa Bíblia aqui é fantástica. A Bíblia cronológica, ela apresenta os textos na ordem que foi escrita, ou pelo menos na ordem que as pessoas estudiosos acham que foi escrito. Sua tarefa agora vai ser descobrir qual é a versão que ela usa. Almeida, Revista e Corrigida. Isso, ela é Almeida, Revista e Corrigida. Tem Bíblias que é fácil de achar que está aqui, na lateral. Tem outras que não estão, mais difícil de achar. Vamos lá, próxima. Pode trazer. Essa aqui é a Veinha de Guerra. Que Bíblia, dá nem para ler o nome. Essa aqui é a Bíblia arqueológica. Eu gosto muito dessa Bíblia. Ela mostra achados arqueológicos sobre a Bíblia. Ela está assim porque um dia a gente foi na casa do Sidney, visitar a Adriele, fazer um estudo, e eu esqueci ela lá e tomou chuva. Fica bem arqueológico, parece que ele já foi achado lá no Mar Morto. Não, antes dessa aqui, você vai descobrir qual que é a versão dessa aí, ó. Como não tem, você vai abrir, essa é mais difícil ainda. Eu aposto que se levar para os adultos, eles também não vão saber achar. Vai passando, vai passando.
Ó. Aqui, ó. Bíblia Sagrada Nova Versão Internacional. Isso. Qual é então a NVI? Essa Bíblia é NVI. É a Bíblia mais fácil de ler do que essa aqui. Eu gosto dessa por causa que ela foi escrita na ordem cronológica. E eu gosto dessa por questão dos achados arqueológicos, que tem mapas, um monte de coisa. E a leitura dessa aqui é muito mais fácil que aquela. Então, se você está com dificuldade de ler a Bíblia, tenta mudar de versão. Entendeu? Essa aqui é boa. Mostra para o pessoal. BKJ, Bíblia King James, 1611. Isso, mostra para o pessoal. Essa é bruta, né? Uns 5 quilos essa Bíblia, eu acho. Essa aqui é a Bíblia King James que eu falei, de 1611. Ah, ela foi feita em 1611? Não. Ela foi traduzida para o português em 2013. Mas ela foi traduzida do King James de 1711. É uma tradução muito intermediária aqui, muito boa também. Um pouquinho mais difícil de ler do que a NAA e que a NVI, mas é mais fácil ainda do que essas duas aqui, que são mais difíceis de ler. E são as mais famosas. Próxima. Pode trazer. Bíblia bilíngue. Bilíngue, que está escrito embaixo. Nova tradução da linguagem de hoje. Isso. Bíblia bilíngue, quer dizer que ela tem 2 línguas aqui, português e inglês. Para quem está querendo aprender inglês, é muito bom. Qual é a versão dela? Nova tradução na linguagem de hoje. Ok? Ou seja, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela não é uma tradução que eu gosto de recomendar. O Carlos, cadê o Carlos? Saiu, o Carlos muito menos, né? Porque ela é muito moderna, bem jovem, mas se você é uma NTLH. Mas se você é um adolescente que não gosta de nenhuma Bíblia, aí beleza. Então você é uma pessoa que está pregando para alguém que não tem muita habilidade com ler Bíblia, aí você recomenda. Ou uma criança, adolescente, alguém que está chegando, aí tudo bem. Mas para a gente que já está na igreja há muito tempo e já conhece, aí vai nessa aqui, ó. Pelo menos nessa aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, Adriano. Próxima. Bíblia judaica completa. Mostra ela, pessoal. Isso. Essa Bíblia aqui é mais recente e ela é diferente das outras, não vou abordar muito, mas ela foi elaborada por um judeu messiânico. Judeu que se converteu a Jesus Cristo e aceita que ele é o Messias. Tá bom? Ela não está ali. Hã? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mais uma. Aqui, ó. Muito bem. Essa aqui, Biblinha, todo mundo conhece, né? Que versão é ela? Ó. Ela só tem o Novo Testamento, mas ela foi com base em qual? NAA, ARC. Aqui, ó. Tradução de João Ferreira de Almeida, Nova Almeida atualizada. Que versão é ela? Vocês não ouviram que ele leu, não? Nova Almeida atualizada, gente. Muito bem, NAA. Ela é um livro fácil de ler. Essa aqui, fica do lado de cá, ó. Cada um fica de um lado. Para todo mundo ver. Essa Bíblia aqui, ó. Como eu falei, não importa a capa, a Bíblia Vida, a Bíblia, não importa. O que importa é essas traduções. Vamos lá, vamos descobrir qual é a tradução dela. Aqui, ó. Revista atualizada no Brasil. Muito bem. Revista e atualizada no Brasil. É a revista e atualizada. Tudo bem? Aqui, ó, revista atualizada. Almeida, revista atualizada. Que é essa aqui, ó. Ara, Almeida, revista atualizada. Adrian, essa aqui. Essa aqui, você pegou a mais difícil.
É porque essa aqui é a Bíblia Católica. Chama-se Bíblia Jerusalém, eu não coloquei ela lá, mas ela é baseada na Septuaginta, por Antigo Testamento. Tá bem? Isso aqui é um outro tipo de Bíblia. Essa tem os livros que você perguntou. Macabeus, Judite e por aí vai. Essa aqui, qual que é a tradução dessa? ARC. Aí viu? Ó, ele já está aprendendo. Ele viu escrito e já colocou a sigla. ARC é o quê? Aqui tá apagado. Não, mas você sabe o que é? Almeida, Revista e Corrigida. Isso. Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia fácil de ler ou é mais difícil? Mais difícil. Se você tem dificuldade. Se você lê essa aqui e gosta e lê todo dia, nossa, que maravilha, continua. Agora, se você não está conseguindo, está dificuldade, está com preguiça, não está achando legal, pega outra. Entendeu? Pode te ajudar. Essa aqui, Bíblia Missionária. Qual a versão que ela usa? Mostra pessoal, Bíblia Missionária. Pode deixar ele pegar, não tem problema. Baixa agora para descobrir qual que é a versão dela. Não está aqui. Também não está aqui. Também não está aqui. Aqui, ó. Nova Almeida atualizada. Muito bem. Certinho, meninos, podem sentar. Ah, essa aqui é a última. Bíblia. É uma Bíblia de mulher, meio rosa aqui, é para a mulher comprar. Vamos ver a tradução dela. Aqui, ó. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Mas qual das João Ferreira de Almeida? Aí vai falar aqui, ó. Aqui. ARC. É revista e corrigida. É revista e corrigida. É arcaica. ARC. Tá bom? Muito bem. Obrigado, gente. Podem sentar? Cadê a sua Bíblia? Essa aqui? Não, essa aqui pode deixar. Eu peguei com... Tá, vamos ver. Essa aqui é a Thompson. Muito famosa. Qual que é? Aqui, ó, aqui embaixo. João Ferreira de Almeida. Mas qual do João Ferreira de Almeida? Aqui, ó. Aqui vai ter. Essa aqui é uma diferente. Aqui, ó. Edição contemporânea. Não coloquei. SC, edição contemporânea. Não coloquei porque ela é diferente. Tá bem? Não porque ela é melhor ou pior, mas eu só acabei não colocando. Meus irmãos, e os meninos também, eu quero encerrar dizendo os objetivos de tudo isso que nós falamos. São 2. Primeiro, a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. E por isso foi milagrosamente preservada por milênios. O segundo, que é representado por essa figura, eu acho que tem 3 objetivos, acho que são 3. Valorize sua Bíblia. Ela deu muito trabalho para chegar até você. Quando você for pegar uma Bíblia, você valoriza ela. Foi feita à mão. Deu muito trabalho. E o terceiro, leia a Bíblia todos os dias. Qual a melhor versão? É aquela que se lê todo dia. Se você não lê todo dia, nenhuma vai ser melhor. Pode ser um manuscrito escrito por Moisés, transportado para a sua mesa. Se você não lê. Então, leia a Bíblia todos os dias. Eu faço um apelo praticamente todos os sábados com os jovens e repito aqui, falo isso aqui para os irmãos. Leia a sua Bíblia todos os dias. Procure uma versão que você vai se adaptar, que você vai achar gostoso, prazeroso de ler. Pede a instrução do Espírito Santo para poder te iluminar, para você entender de maneira correta e ler todos os dias. Amém.